Vamos conversar com a doutora Denise Albano, que vai falar conosco de Aracaju, em Sergipe. Doutora Denise, convicção. O que é convicção? Qual a importância de se manter convicção ou convicções? Como criar convicções ou como manter convicções, doutora Denise, para preservar valores? Ter convicção sobre algo é acreditar na veracidade ou no valor desse algo. Acreditar que aquilo de fato ocorreu, corresponde à realidade, a convicção relacionada ao que a gente chama de juízos de fato. Acreditar, ter a crença de que aquilo corresponde à realidade. Bem como também a gente pode ter convicções de natureza ou de ordem moral. Acreditar em certos valores como sendo parâmetros que devem orientar nossa vida para dignificar essa vida, para nos tornar mais humanos. Somente os seres humanos têm convicções morais, têm um senso moral, porque os animais, também criação divina, mas nenhum outro foi criado à imagem e semelhança de Deus, dotado dessa capacidade de formando juízo sobre o que é o certo, o que é o errado, o que é a verdade, o que é a mentira, o que é o testemunho valioso de vida, do que é a hipocrisia, ou seja, diz uma coisa e pratica o seu contrário. Então, somente nós, seres humanos, temos essa capacidade de formular juízos morais que nos dão a oportunidade de formar e firmar e estabelecer convicções éticas, convicções morais. Então, vivemos tempos de provação em que os valores que o mundo muitas vezes é a promoção da hipocrisia, ou seja, da mentira que agrada e não do testemunho de verdade, que pode desagradar a muitos, mas que sem dúvida é a verdade, que é Cristo, ele próprio diz, e ele próprio veio ao mundo e foi incompreendido e foi crucificado. Em tempos de provação, onde a mentira, a sordidez, a hipocrisia, a defesa da morte, a banalização do sexo, os ataques à família, a própria concepção de que o espaço familiar é o espaço de opressão e não o espaço de crescimento, com seus dilemas, com suas tensões que fazem parte de toda e qualquer relação humana, mas sem dúvida nesses tempos de provação em que nós muitas vezes somos convidados a buscar o elogio fácil, a aceitação por grupos que nem sempre querem o melhor para a gente, de ataques à família, nós, principalmente cristãos, somos convidados a seguirmos firmes na defesa de nossas convicções morais, de nossos valores que nos aproximam de Deus. Doutora Denise, quando a senhora fala que é preciso manter valores como a questão da verdade, da honestidade, nós brasileiros em particular estamos numa situação muito exigente, porque o próprio atual presidente Luiz Inácio dizendo que é preciso mentir. Quando estava aqui sendo recebido por ele no Palácio do Planalto, o ditador Nicolás Maduro, ele disse que é preciso criar narrativa, é preciso impor uma narrativa, uma mentira, porque a mentira, muito repetida muitas vezes, assume o lugar da verdade. Como é que o cidadão, sobretudo o eleitor, deve se comportar para conviver, ainda que à distância, como é o caso de quem não mora em Brasília, com um gestor que mente descaradamente, propaga que é mentiroso e está no comando do país? Tem uma saída? Que caminho nós vamos encontrar para administrar esse tipo de situação? A gente percebe que muitas pessoas começam finalmente a um despertar. É um despertar duro, porque, sem dúvida, nós que já
na juventude, por uma parte da vida. Acreditamos no discurso sedutor das esquerdas, principalmente acompanhamos aí o fortalecimento do Partido dos Trabalhadores, maior partido e mais poderoso partido de esquerda do Brasil, e eu diria até da própria América Latina, traduzido por aquele discurso de que eles defendem os pobres, de que eles são a favor dos trabalhadores, de que eles são defensores de um modo de fazer política ético, e aí a gente como que foi acordado desse discurso sedutor logo no primeiro governo Lula. A gente já foi constatando que entre o discurso e a prática há um profundo abismo. E o que a gente constatou foi isso. Os dois maiores escândalos de corrupção, talvez do mundo, o maior, o Petrolão, gestado com as digitais do Partido dos Trabalhadores. E agora foi nomeado para a Petrobras um ex-diretor da Petrobras que havia sido demitido por corrupção e foi readmitido. Só para terem uma ideia de que eles não esquecem nada do passado e nem aprendem nada, porque eles mantêm as velhas práticas espúrias. Quanto à defesa dos pobres, nós estamos vendo os irmãos nordestinos beneficiados em quase 2 décadas de obras de transposição do São Francisco. Ministro Rogério Marinho, ministro, hoje governador Tarcísio, em ministérios bastante atuantes, com recursos limitados, conseguiram aí concluir as obras da transposição. E vem o governo e a denúncia que mandou fechar as comportas do São Francisco, e temos aí muitos irmãos nordestinos voltando a ficar reféns de esquemas de carros-pipa privados de um dos bens mais valiosos que Deus nos deu, que é a água, e com a engenharia humana levando para o sertão do Nordeste. Tivemos também, quanto à questão de que defende os trabalhadores, vejam aí que volta a cobrar, já foi encaminhado, eu vi a notícia de ontem para hoje, o projeto para voltar à cobrança do tal seguro obrigatório infame DPVAT. Aumentos e mais aumentos de impostos que vêm sendo colocados nas costas dos trabalhadores. Porque ninguém imagine que os mais ricos pagarão esses impostos. Os muito ricos têm seu domicílio fiscal fora do país. Tem aí, muitas vezes, os bens, seus recursos, eles colocam em nome das empresas que têm isenções fiscais. Então, o dinheiro vai ser arrancado do trabalhador, aquele funcionário público que muitas vezes é seduzido pelo PT. Ah, não, ele é o único que nos dá aumento. Mas que aumento de 8%, enquanto a inflação sobe, enquanto impostos sobem, enquanto a máquina administrativa é cada vez mais aparelhada. Então é esse o quadro. O exemplo que vem de cima é o pior possível. Sem dúvida, cada vez mais eu venho me animando com uma parcela significativa da população brasileira, que com o trabalho de mídias independentes, como a que você capitaneia, e eu aqui louvo a Erivan e toda a equipe, como as redes sociais também cumprindo esse papel, mas nenhum papel é mais importante do que o compromisso com a verdade, do que o amor à verdade, de não idolatrar, não importa se é o pai dos pobres, Lula, se é o mito, Bolsonaro, não. São lideranças importantes, mas está claro que há diferenças profundas entre os dois. É claro que escolher candidatos a partir exatamente dos valores que ele defende, do que foi o seu governo, do que representou para o bem do povo, são critérios que todo e qualquer cidadão consciente tem
que adotar, sem idolatrias exageradas, mas reconhecendo méritos e criticando os deméritos, apontando falhas, até para que esses gestores possam melhorar, aprimorar, corrigir seus erros. Mas o que a gente vê de um lado no atual presidente e sua equipe é cada vez mais os erros se repetindo e a gente só pode lamentar, mas o que há no horizonte de positivo, volto a dizer, é esse despertar cada vez mais amplificado de pessoas que finalmente acordam para a ilusão que vencer a esquerda.